Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre o sacrifício do nosso Senhor. Eu já falei isso daqui em vídeos passados, lá no Japão, voltei a falar aqui no Brasil e vou falar mais uma vez. Tem muitas pessoas que não assistiram esse vídeo, só que você vai ter que prestar atenção na minha fala, porque eu não vou ler os textos aqui. Eu vou citar eles de cabeça, não sei se eu vou conseguir citar todas as referências de cabeça, mas eu lembro dos textos. Então eu vou citando e depois eu vou deixar no comentário fixo os textos para você lá e verificar, tá bom? O sacrifício do nosso Senhor é algo extraordinariamente rico. Tanto é que precisava, na antiga aliança, de muitos sacrifícios, de várias maneiras, de todos os tipos, incluindo o dia da expiação, para representar um único sacrifício agradável ao Senhor. Porque todos os sacrifícios da antiga aliança eram feitos com sangue de animais. Não podia tocar na consciência do homem, mas o sacrifício de um homem justo, de um homem puro, que era Deus e largou a sua glória, abandonou a sua glória, desceu do céu e se fez homem, para se fazer junto com a gente, homem, e derramar o seu sangue por nós, e isso tocaria na consciência dos santos. Por isso que é magnífico o sacrifício do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Deus deixou um presente muito grande para a gente em todas as cartas dos apóstolos, mas para esse ponto aqui, em especial, em Efésios. Efésios capítulo 5. Você vai ver lá a partir do verso 25 que o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia entre o marido e a mulher, Cristo e a igreja, Adão e Eva. E ali ele começa a comparar uma coisa com a outra e fala: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Aí no verso 28, 29, ele fala assim: porque ninguém vai odiar a sua própria carne, vai aborrecer. Antes, alimenta e a sustenta como Cristo faz a igreja. Isso ele falando na sua própria carne. Aí ele diz: eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Aí logo em seguida ele acrescenta: grande é esse mistério. E eu me refiro a respeito de Cristo e a igreja. O que ele fez? Uma analogia entre marido e mulher, mostrando que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e você deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, etc. e tal. E aí, de repente, ele pega um texto lá que foi referido por Deus, você vai ver isso nos evangelhos, foi Deus que disse que o homem deve deixar o seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher e se tornarem ambos uma só carne. E aí ele pega esse texto que foi dito para Adão e Eva e aplica para Cristo e para a igreja. E ele fala que isso é um grande mistério. Ele não explicou qual é o mistério, mas foi um jeito que o Espírito usou para que a gente meditasse e compreendesse o porquê do grande mistério. Quer ver isso daqui por partes? Olha que coisa linda. Adão e Eva, eles não tinham pai e mãe, a não ser o próprio Deus. E Adão não tinha pai e mãe literal. Ele seria o pai de todos os homens e Eva a mãe de toda a humanidade. Mas ele geraria filho, não é? E aí sim, os seus filhos, eles tinham que deixar pai e mãe para se unir à sua própria mulher e se tornar ambos uma só carne. Porque quando o Senhor foi fazer Eva, ele tirou da própria carne de Adão. Ele fez cair um sono profundo em Adão, isso é até figura da morte de Cristo, e depois tirou da costela de Adão e fez a mulher. Depois Adão voltou do seu sono, é como Cristo voltando da sua morte, e vendo uma mulher para ele, uma mulher edificada. Tanto é que lá em Gênesis a palavra do hebraico é edificou Eva. Que coisa linda, não é? É a figura da morte e da ressurreição de Cristo. Agora, Paulo já deixou claramente ali dizendo que o homem é Cristo, no texto de Efésios, e a mulher é a igreja. Agora, quem é o pai e a mãe? É um mistério, não é? Mas se Cristo é o homem, para se cumprir nele, ele teve que ter deixado pai e mãe. Isso, a parte de deixar pai e mãe não está fora do mistério. Só porque você não entende quem que é a mãe, isso não significa que está fora do mistério. E eu vou trabalhar isso em outros vídeos. Se apega agora nessa porção do mistério. Que Cristo é o homem, essa mulher é a igreja,
e Cristo deixou pai e mãe de alguma maneira, né? Ele saiu do céu, nesse momento ele deixou pai e mãe. Saiu do céu, se formou homem, um corpo humano, e aí na forma de homem ele se une com a sua esposa, em uma só carne. E aí tem vários mistérios para a gente compreender isso. Porque quando Jesus se faz forma humana, isso significa que ele se faz um com toda a humanidade. Só que somente aqueles que haveriam de aceitar o seu sacrifício, que fariam parte da sua esposa. Porque é só quando o marido, né, se une com uma mulher, se torna uma só carne com ela. Não é? Deus, no passado, ele poderia ter feito Adão e Eva juntos. Ele poderia ter formado 2 bonecos do pó da terra. Mas ele não quis. Ele formou primeiro Adão. E depois que Adão estava vivo, aí diz a Escritura que o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só. E quis formar uma ajudadora idônea. Não foi uma ideia que Deus teve ali no momento. O Senhor já sabia disso. Só que ele queria criar um mistério. Eva veio do pó da terra. Mas ela veio do pó da terra por intermédio da carne de Adão. Se o Senhor fizesse Adão e fizesse Eva, e soprasse neles o Espírito, os 2 teriam vindo do pó da terra da mesma maneira, mas o Senhor não poderia falar que ambos eram uma só carne. Agora, se ele tira um da carne do outro, aí ele diz, ele pode falar que ambos se tornarão uma só carne. E aí já começa algo espiritual. Assim como tudo aquilo que acontecia tinha uma projeção espiritual para o futuro. O homem pecou justamente no 6º dia. Foi no 6º dia que ficou evidenciado que o homem precisaria de expiação. Por isso que a festa da expiação é a 6ª. E logo depois disso viria o descanso de Deus, que seria a festa dos tabernáculos. Olha como o Senhor montou uma figura linda lá no passado. Por isso que Paulo fala, grande é esse mistério. Porque ele está pensando em muitos profetas, nas 2 casas de Israel, nas festas. Porque o Senhor falou para Adão e Eva, frutificai-vos. Daí vem o nome Efraim, Efrá. Frutíferos, sejam frutíferos. Aí já estaria as nações prefiguradas em Adão e Eva, no futuro Cristo e a igreja. O evangelho já estaria sendo pregado ali. E o descanso de Deus no 7º dia não foi porque ele ficou cansado de trabalhar. Em Isaías, o Espírito do Senhor fala que o Senhor não se canse nem se afadiga. O descanso foi um prazer que ele teve na alma, de no 6º dia ter resolvido todo o problema, ter subjugado a serpente e ainda ter se lembrado do homem, ter tido misericórdia do homem e prometido que um dos descendentes da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Ele já profetizou que haveria guerra entre as descendências. No 6º dia vai acontecer entre o anticristo e o seu povo e Cristo e o seu povo, a guerra da descendência. Claro que isso já vem acontecendo, né? Mas vai se intensificar no 6º dia. E no 6º dia vai ser tudo resolvido, para que no milênio Satanás esteja preso, Cristo e a igreja casados e o Pai encontre descanso na sua alma, prazer, assim como o Filho. Lembra daquela parábola? Que um rei quis celebrar as bodas do seu filho? Essa parábola está inclusa aí. Então você entendeu que o apóstolo Paulo visualizou tudo isso? Que esse homem teve que deixar pai e mãe? Lembra em João que Jesus fala, eu vim do meu pai, vim a este mundo e agora eu volto para o meu pai. Nessas palavras de Jesus já está embutida a revelação. Eu vim de lá e agora quando eu voltar, eu levo vocês para lá. Porque no corpo de Cristo já foi prefigurado o Evangelho. Olha só, quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, não era só uma cabeça. Quando ele morreu, não morreu só a cabeça. Quando o Pai ressuscitou ele dentre os mortos, não foi só uma cabeça. E quando Jesus estava ascendendo nas nuvens ao céu, não era só uma cabeça. O corpo de Cristo estava lá. Embora o sacrifício dele tenha sido literalmente acontecendo, o Senhor já profetizou algo espiritual para o futuro. Jesus não ressuscitou o 3º dia por acaso. Viu? Tantos mistérios. Então, quando o Senhor Jesus abandona o seu estado em espírito lá no céu e vem para esse mundo, ele deixou o pai e, de uma maneira espiritual, deixou a mãe. Isso eu explico para vocês em outro vídeo. E quando ele veio, se tornou uma só carne com a sua igreja, é no sentido de se fazer carne, se fazer homem.
Porque aí os pecados de todos iriam ser postos no corpo dele e ele iria fazer na cruz uma expiação pelos pecados do povo. Lembra quando o sumo sacerdote tinha que santificar o templo? Ele tinha que aspergir sangue no santuário para purificar. Cristo também aspergiu sangue no santuário, no seu próprio corpo. E isso está sendo falado em Hebreus 9, com precisão. O escritor de Hebreus enxergou isso. Isso é muito bonito, irmãos. Porque quando o Senhor Jesus se faz forma humana, é como se ele tivesse se unido com a gente. E aí os nossos pecados passam a estar lá, nele. Ainda que nós nem havíamos nascido, aí está o mistério da fé. Porque quando você acredita pela fé, nas Escrituras, pelo Espírito do Senhor, você passa a fazer parte desse mistério. Olha o plano magnífico de Deus para a salvação do homem. Então, quando você olha para o sacrifício de Cristo com essa visão, você olha muito mais do que ver um homem sofrendo. Você vê que ele estava realmente sofrendo por nós, mas com mais porções espirituais. Por quê? O corpo que o Pai deu para ele era uma figura de todos os homens que haveriam de fazer parte do corpo dele, da salvação. Por isso que o Pai deu um corpo para ele semelhante ao do homem, para que os nossos pecados estivessem nele. Entendeu? Então pensa nisso. O apóstolo Paulo disse, ele disse assim, eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. É como se ele tivesse dito, eis porque o Filho de Deus abandonará a sua glória, a sua existência como Deus, e virá como homem para nos representar para o Pai. Paulo está dizendo isso. Aí ele fala, grande é esse mistério, porque iria envolver festas, os mistérios das duas casas de Israel, a purificação, iria envolver tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, em Gálatas 2, não é? Agora vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho que em 2 Coríntios 5, ele fala, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Assim que nós temos que analisar o amor de Cristo. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que todos os que vivem, vivam não mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está mais ou menos assim. Um morreu por todos, é Cristo. E agora todos morreram, porque todos morreram através dele. E todos morreram para que agora os que vivem, através da ressurreição dele, para que a gente viva não para si, não para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí já está o mistério em outras palavras. 2 Coríntios 5, se eu não me engano. Então, para o apóstolo Paulo dizer que nós estávamos crucificados com Cristo, precisaríamos estar representados na mesma carne que ele. E isso ele fez quando se tornou homem. Não é? Por isso que ele pode dizer que não foi somente Cristo que morreu, mas nós morremos com ele. Que não foi somente ele que ressuscitou, mas nós ressuscitamos com ele. Ainda nem havíamos nascido, e de uma maneira espiritual, literal, porque o Senhor estava subindo aos céus, mas espiritualmente, porque nós ainda não existíamos, mas pela profecia estávamos ascendendo aos céus com ele. Por isso que em Efésios 2, ele fala que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, aí Deus, com grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele, ao terceiro dia. Profecia que está em Oséias, falando de Efraim e Judá. E nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Era a profecia de quando Cristo estava ascendendo aos céus. E ainda tem essa profecia através de um outro ângulo em 1 Timóteo 3, quando ele vai falar do mistério da piedade. Nossa, é muito lindo isso. Só que não dá para falar aqui agora, né? A não ser assim por cima. Ele fala, grande é o mistério da piedade. Aí ele fala, aquele que se manifestou em carne, foi visto pelos anjos, justificado pelo Espírito, pregado ao mundo. Não, é isso, pregado ao mundo
Não, pregado, crido no mundo e recebido na glória. Isso. Ele fala grande é o mistério, de novo ele usando essa expressão, né? Grande mistério. É o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, vinda de Cristo. Foi visto dos anjos, quando ele estava aqui. Lembra? Os anjos veio louvar ele. Os anjos contemplavam o Filho de Deus. Os anjos estavam ajudando ele. Ajudou ele depois dos 40 dias de tentação. Justificado pelo Espírito. Isso é na ressurreição. Pregado. Crido no mundo. E recebido na glória. Você percebeu como essa sequência ela está um pouco diferente da realidade? Na verdade é manifestado em carne, visto pelos anjos, justificado pelo Espírito, recebido na glória. Aí sim, pregado entre os gentios e crido no mundo. Mas está ao contrário. Está pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Quer dizer que quando o Senhor Jesus estava ascendendo aos céus, não é que o apóstolo Paulo errou. Quando ele estava ascendendo aos céus, já estava na previsão, na presciência do Senhor, que ele haveria de ser pregado entre os gentios, crido no mundo, e todos os que ouviram a pregação e creram já estavam ali representados no corpo dele, sendo levados à glória. E em Efésios 2 está lá essa ideia. Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Não naquele momento, literalmente, como a profecia já tivesse ocorrido. Logo em seguida ele fala, para mostrar nos séculos vindouros, no milênio, a suprema riqueza do nosso Deus. Entendeu, irmãos, como é glorioso isso? Agora, contempla o sacrifício do Senhor. Aquela coroa de espinhos que colocaram nele na hora do sacrifício. Ele trocou a coroa de glória para receber uma coroa de espinhos. Sabe o que espinhos fala na Bíblia? Quando Adão pecou, a terra produziu abrolhos e espinhos. A consequência do pecado, espinhos e abrolhos. Mas o Senhor Jesus, é claro que isso veio sobre nós, mas o Senhor Jesus fez cair sobre ele, em forma de uma coroa. Ele trocou a coroa de glória para receber a coroa de espinhos, consequência dos nossos pecados, para no final nos dar uma coroa de glória e nos libertar dos espinhos, que é consequência do pecado. Olha que coisa linda. Adão, ele entregou a sua esposa para Deus. Ele falou para o Pai, na verdade falou para o próprio Senhor Jesus, né? Que a culpa era da mulher que o Senhor deu para ele. Mas Cristo, não tendo culpa nenhuma, ele não entregou a sua esposa, ele se entregou por ela. Ele assumiu a culpa dela. Ele fez o que Adão não fez. Por isso que ele se torna uma figura de Adão. Em Romanos 5, verso 14, o apóstolo Paulo fala que Adão era a figura daquele que havia de vir. Em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo coloca Eva como figura da igreja. Em Efésios 5, ele coloca Adão e Eva como figuras de Cristo, a igreja, e acrescenta grandes revelações. Quando batiam no corpo dele, quando feriam, veja bem, era no corpo. Ele estava mostrando que era para ser nós os merecedores dos açoites. Mas ele tomou sobre si tudo isso, no nosso lugar. Sabe para quê? Porque os pecados que estavam sobre o seu corpo no madeiro, como Pedro fala em 1 Pedro 3, eu acho, que nossos pecados estavam sobre o seu corpo no madeiro, fossem lavados pelo sangue que fluía de dentro. Porque Deus estava interessado no sangue que iria fluir e lavar os pecados. Então, enquanto o mundo olha para um homem todo ensanguentado, todo ferido, lascado e nem acredita na sua ressurreição, nós olhamos para a expiação dos nossos pecados. Um homem que assumiu a nossa forma e através daquele corpo estava nos representando. E o sangue purificando os nossos pecados. Por que você acha que pregos entraram nas mãos dele? Ou aqui, seja lá onde você acredite, entraram pregos em suas mãos. Por quê? Porque as nossas más obras tinham que ser pagas. Aí os pregos entraram nas mãos dele e através das mãos dele na nossa. E o sangue purificava as obras das nossas mãos. Assim mesmo nos pés, os nossos caminhos eram maus.
Então, quando os pregos entraram nos pés dele, que nunca andou para o caminho torto, através dos pés dele, os pregos entraram nos nossos. E o sangue que fluía dos pés dele purificava o nosso caminho. Por isso que nós fomos crucificados com ele, o velho homem. E ele enterrou todo o velho homem. Isso está em Romanos 6. O velho homem foi crucificado com ele. Em Romanos 7, 4, Romanos 7, a partir do verso 4, ele fala que nós ressuscitamos com ele. Veja bem que para ressuscitar com o Senhor tem que ter morrido com ele. E para morrer com ele você tem que ter sido uma só carne com ele. E são coisas espirituais. Nós nem havíamos nascido. Nós, como homens, barbudos, crianças, jovens, são chamadas de esposa do Cordeiro. O assunto é espiritual. Assim como o pai e a mãe que ele deixou para vir, é espiritual. Tem pessoas que tiveram dificuldade de compreender isso no passado. Mesmo eu explicando com o hebraico e com textos dos profetas e com o próprio Novo Testamento. Pessoas que têm a cabeça presa na doutrina da Trindade não puderam compreender. Mas graças a Deus a maioria compreendeu e teve uma renovação espiritual. Porque isso é o mistério do Senhor. O mistério não é só Cristo e a igreja. O homem que deixou pai e mãe para se unir à sua mulher, que é a igreja, deixou pai e mãe. Se você não entende o que é a mãe, então não anule a revelação só porque você não entende. Quem entende, entende. Quem não entende, fica sem entender ou procura entender. Mas não diga que não é, como muitas pessoas e até pastores já fizeram. Não tem motivo, né, para contradizer uma mensagem tão bonita dessa. E não é só isso, irmãos, tem muito mais coisas. Você está vendo o sacrifício do Senhor em camadas espirituais. Justamente quando vira a página, você está lendo Efésios 5, quando vira a página para Efésios 6, ele vai fazer uma outra citação que, se você não prestar atenção, você perde o que ele está falando. Ele está dando ensinos literais para o marido amar sua mulher, sim, para os pais não irritarem os seus filhos e para os filhos honrarem os seus pais. Só que entre os assuntos literais, os mandamentos literais, ele está colocando a parte espiritual que está contida nos mandamentos do Senhor. Logo ali em Efésios 6, ele fala assim, para você honrar o pai e mãe, seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí ele diz, para que te vá de longos dias sobre a terra. Primeira pergunta, da onde ele está tirando isso? Lembra que em Efésios 5 ele acabou de falar de pai e mãe, de um homem que deixa pai e mãe, e o assunto é espiritual. Quando ele fala para você honrar o seu pai e sua mãe, no contexto imediato, capítulo 6 é contexto imediato. Ele está seguindo no mesmo nível de revelação. Você deve honrar o seu pai e sua mãe, assim como o marido deve amar a sua mulher. Mas o pai e a mãe ali é Deus. Aí ele fala que é o primeiro mandamento com promessa. Como assim? O sábado era o quarto mandamento, é o quarto mandamento, vem antes desse e tem promessa para quem guarda o sábado. Será que o apóstolo Paulo não prestava atenção nisso, sendo ele um judeu? Por que o quinto ele chama de primeiro mandamento com promessa? E esse mandamento de honrar pai e mãe para que você vá de longos dias sobre a terra, não está se referindo a essa terra. É claro que você tem que honrar pai e mãe, mas muitas pessoas honram pai e mãe e morrem cedo. O honrar pai e mãe é Deus. Quando viesse o Espírito do Senhor e você não fosse mais órfão, você recebesse um pai e uma mãe espiritual. Porque assim como o pai, uma figura de homem, não é um homem literal, porque ele não tem um membro sobre as pernas, assim o Espírito do Senhor, estando representado numa figura de mãe, não é uma mulher literal, mas é uma figura de uma mãe. Justamente, o homem que deixa pai e mãe é porque ele deixou o pai e o Espírito. É uma figura espiritual. É que não tem agora como eu ler o texto, como buscar nos profetas, porque nos profetas o Espírito Santo se coloca como uma figura de mãe, escrito em português mesmo, mas o hebraico ajuda a fundamentar melhor essa ideia. Então, o apóstolo Paulo não poderia ter errado para você honrar o seu pai e sua mãe, para você viver grandes dias nessa terra. Ele está falando da Canaã, que é Jerusalém. Jerusalém é a antiga Canaã.
sobre o Monte Moriá está em Jerusalém. E lá que foi edificado o templo. E é lá em Jerusalém que nós vamos reinar sobre a terra. Ele está com isso na cabeça. Não anulando o fato de que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Mas o texto mesmo é honrar pai e mãe no sentido espiritual. Para que você vá de longos dias sobre essa terra. Vida eterna, né? Só que ele não quis anular a parte espiritual pela parte literal. Ele quis mostrar, mesclar o assunto, dizendo que você tem que honrar o seu pai e sua mãe aqui sim. É isso que ele está fazendo na carta. Então, eu não sei se você conseguiu entender essa parte, mas foi bom ter falado ela para você ver que há conexão entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Entendeu, irmãos, como é maravilhoso isso? Então, eu vou pegar os textos, né, os principais, e vou deixar ali no comentário fixo, você dá uma verificada. Eu sei que eu já gravei esse vídeo aqui antes, tanto lá no Japão como aqui, e até de maneira mais trabalhada, né? Mas tem pessoas entrando no canal e elas querem rever o assunto de maneira mais atualizada. E olha que eu estou conseguindo falar o assunto aqui sem abrir a Bíblia, mas eu citei os textos de cabeça. De tanto que fala, fica na cabeça. E tem mais acréscimos, principalmente porque eu nunca fundamentei o assunto em Efésios 6. Eu sempre falei assim, de boca. Mas quando você lê os textos e aponta, aí você vai entender melhor. Perguntas que nós poderíamos nos fazer. Por que o Senhor associou a entrada na terra com honrar pai e mãe? De todos os 10 mandamentos, ele associou a entrada na terra com honrar pai e mãe. Por quê? É uma pergunta interessante. Ele poderia dizer, lembra-te do sábado para o santificar, para que vá de longos dias sobre a terra. Ou não terás outros deuses além de mim, para que vá de longos dias sobre essa terra. Ele associou com honrar pai e mãe. Irmãos, Deus queria que a gente se perguntasse o porquê disso. Porque no decorrer de Deuteronômio, principalmente em Deuteronômio 5, onde ele repete os 10 mandamentos, um pouquinho para frente, o Senhor vai falar que tem que obedecer a Ele para você entrar na terra. Ele faz um trocadilho. Não ali imediatamente, mas nos capítulos posteriores. Ele fala, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me obedecerem, vocês vão possuir a terra. Possuir a terra é necessário obedecer a Deus ou honrar pai e mãe? É a mesma coisa. Ainda mais porque se você desonra o seu pai e sua mãe, literalmente, você está desonrando a Deus. Mas esse descumprimento da palavra não acontece só se você desonrar o seu pai e sua mãe. Você pode estar honrando o seu pai e sua mãe, mas através da transgressão de outro mandamento, você está desonrando o seu pai e sua mãe espiritual, a Deus. Você não pode justificar o cumprimento de um mandamento, a transgressão de um mandamento pelo cumprimento de outro. É isso que Tiago está falando. Aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça em um mandamento, é culpado de todos. Tem que entender o porquê que ele está falando isso. Vamos supor que você cumpra a maioria dos mandamentos, só que você não deixa de roubar. Você pode chegar diante do Senhor e justificar que você honrou seu pai e sua mãe, que você não deu falso testemunho. Vamos supor que você nunca precisou, o seu pai e sua mãe nunca souberam que você era ladrão. E outras pessoas não souberam, porque se o seu pai e sua mãe souberem, você desonra eles, né, o nome deles. Mas vamos supor que eles nunca souberam e que você nunca precisou dar um falso testemunho de alguém para poder encobrir o seu roubo. Você pode justificar? Se justificar diante do Senhor? E se você é um adúltero? Vamos supor que você conseguiu esconder o caso do adultério. Nem seu pai e sua mãe sabem, nem a sua esposa sabe, só você sabe. Você pode chegar diante do Senhor e falar, Senhor, o único mandamento que eu transgredi foi esse. Mas olha, eu honrei meu pai e minha mãe, eu não roubei, eu nunca me prostrei diante de outros deuses. Aí o Senhor vai falar, mas você me desonrou quando você anulou a sua aliança com a sua esposa. Ninguém viu, mas os meus olhos viram. É isso que Tiago está falando em Tiago 2, entendeu? Então, o porquê da associação da entrada na terra com honrar pai e mãe é para que nós recebêssemos essa revelação. Porque você teria um pai e uma mãe quando você recebesse o Espírito do Senhor. O pai é a figura paterna, o mais importante. A mãe não foi desprezada.
A mulher, ela tem um papel importante na palavra, mas você vê que o mais recorrente, né, o mais importante é o homem, é o cabeça. Mas a mulher não foi desprezada. Por isso que o Espírito Santo se coloca como uma figura de mãe. Não é mulher literalmente, assim como o pai não é homem literalmente, assim como eu não sou uma esposa de Cristo literalmente. O assunto se resolve espiritualmente. E aí você entende a profundidade do Evangelho do Senhor. Aí você não anula nenhum pedaço da revelação. Em Efésios 5, quando o apóstolo Paulo diz que o homem deixou pai e mãe, se uniu à sua esposa, se tornou uma só carne com ela, e grande é esse mistério todo, o pai e a mãe também. Porque a gente sabe, pode entender, né? Cristo saiu do céu, ele deixou o seu pai, mas e a mãe? A mãe não dá para compreender. Dá. O próprio hebraico revela isso. Isaías, eu não lembro o capítulo, eu não sei se está no 66 ou no 60, mas é do 60 ao 66. Fala assim: assim como uma mãe consola o seu filho, eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vou pôr aí no comentário fixo. Por que o Espírito não falou assim como o pai consola um filho? Vê que o Espírito, que no hebraico está no singular feminino, disse: assim como uma mãe consola o seu filho, eu vos consolarei. Olha a palavra consolador associada ao Espírito. Por isso que o Senhor Jesus fala que ele enviaria o Consolador. É como se ele tivesse nos dando um pai e uma mãe. É claro que o Senhor Jesus não vai orar para a mãe, falando: ó Mãe Celestial, Mãe que está no céu. Ele não vai fazer isso. Mas a figura da mãe não foi desprezada pela Escritura, nem pelo próprio Senhor Jesus, nem no Novo Testamento. São assuntos espirituais que depende do nível da pessoa, ela não compreende. Ela fica presa em trindade. E ela não pode compreender e nem explicar o caso. Eu estou explicando para vocês coisas maravilhosas. Se você não tem mãe, saiba que você tem uma mãe espiritual. É o próprio Espírito de Deus. Se você não tem pai, saiba que você tem um pai espiritual. Você tem Jesus, que é o seu Senhor, é o seu marido, e ainda ele se coloca na figura de irmão. Ou seja, é uma família, irmãos. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele fez um homem e uma mulher. Para ter uma família, não é só um pai e um filho. Um pai e um filho não é uma família. É claro que não estou dizendo que se não tiver uma mãe, não é considerado uma família. Sim, às vezes não tem a mãe, está só o pai e a filha, ou o pai e o filho, é uma família. Mas lembra que para existir o filho, um dia existiu uma mulher. Então uma família é um pai, uma mãe e filhos. Assim é com o Senhor. O Senhor se tornou uma só carne, se fez carne e se tornou uma só carne com a gente, para que nós nos tornássemos um só espírito com o Senhor. Em 1 Coríntios 6 ele fala: aquele que se une com o Senhor torna-se um só espírito com ele. Mas para isso ser possível, ele teve que se tornar uma só carne com a gente. Entendeu? Irmãos, eu queria que vocês escrevessem o que vocês entenderam e o que vocês não compreenderam. E o porquê que não compreenderam. Mas leia o comentário fixo onde eu vou deixar os textos. E aí no próximo vídeo eu vou explicar Efésios 6 e vou explicar essa passagem do pai e da mãe, de Deuteronômio, de uma maneira melhor. E aí eu quero ver aí onde as pessoas não compreenderam para eu poder eliminar as dúvidas. Porque esse assunto, irmãos, é maravilhoso. Eu saber que eu tenho um pai e uma mãe. Como eu tenho um pai e uma mãe? Deus. A palavra Deus é Elohim no plural. O plural não é só para falar do pai e do filho, é para falar do pai, da mãe e do filho. E não estou dizendo que são 3 divindades, eu estou dizendo que é um assunto espiritual. O Senhor Jesus fala: Deus é espírito. A palavra espírito é ruach, no singular feminino. No grego é parakletos, é masculino, mas não é o grego que revela as coisas, é o hebraico. Por que o espírito está no singular feminino? Por que o pai está no singular masculino? Por que Elohim está no plural masculino? O plural masculino do Elohim é para prevalecer a figura do homem. Mas a figura de uma esposa, de uma mãe, está ali. Entendeu? Não entendeu, né? Mas é isso que o hebraico está revelando.
E o apóstolo Paulo tinha o hebraico com ele, fora as escrituras dos profetas, né? Que ele tinha também. E não é só em Isaías que o Espírito do Senhor está se colocando como uma mãe que consola. Em Isaías 49 também está acontecendo isso. Só que é um pouquinho mais difícil de explicar. Tá bom, irmãos? Obrigado por ter assistido até aqui. Queria que você fosse edificado com isso, recebesse essa família do céu. Nós ganhamos uma família. Eu sei que às vezes a gente se sente sozinho, mas nós ganhamos uma família. Em Efésios 3, o apóstolo Paulo fala que ele dobrava o joelho para orar diante de toda a família que toma o nome do Senhor, não só no céu, mas também na terra. Veja que tem famílias no céu que tomam o nome do Senhor e tem famílias na terra que tomam o nome do Senhor. É muito interessante isso. Se você for meditar nisso, é muito interessante. Então nós temos uma família no céu, nós temos irmãos que nós nem conhecemos ainda, anjos que nunca se fizeram homens. Eles querem nos conhecer, eles querem conversar com a gente, agora eles são impedidos, mas isso não vai ser assim no milênio. Nós queremos falar com os anjos, isso agora é impedido, mas não vai ser assim no milênio. Nós vamos conversar coisas que sempre nós queremos saber um dos outros, sempre nós queríamos saber um dos outros, nós vamos ter isso. E o nosso Pai, o nosso Senhor, nós vamos poder conversar com eles. Não pela fé, mas por vista. Porque o fim da fé é a salvação da alma. O fim, o propósito. Uma vez que a sua alma foi salva e você está vendo o Senhor, você já não vive por fé. Porque você está vendo Ele. A fé na sua vida alcançou o propósito. Você agora é um com o Senhor. Pode olhar para Ele e Ele para você. Entendeu? É isso daí, irmãos. Vou ficar por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado pela inscrição no canal, por compartilhar o vídeo, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.